Olá, estamos de volta. E nessa parte da aula nós vamos falar sobre o óleo essencial de laranja doce. O nome botânico é Citrus sinensis. Também é parte da família botânica das Rutaceae. E vocês depois com a professora Giane vão ter um pouco mais de profundidade nessa parte da botânica dessa planta. Mas eu gostaria de convidar vocês a darem uma olhada em algumas fotos que vocês vão ver aí, de algumas laranjas, como a gente tinha mencionado, os mini-sóis, né, pendurados nas árvores. Quando a gente observa as plantas, e vocês vão ver isso com a professora Giane, quando a gente observa a forma, o formato das folhas, as cores, se tem flores ou não, a cor das flores, e no caso dos cítricos nós temos aquelas flores bem delicadas, bem bonitas, né? E se vocês olharem, por exemplo, no caso da laranja, a textura da casca, tudo isso nós chamamos de assinatura da planta, que significa, então, todos esses detalhes que eu mencionei de cores, texturas, formatos, nos dão indicações de muitos dos seus usos, né? É uma maneira de estudar as plantas já bastante antiga que a gente tem no mundo das pessoas que sempre estudaram as plantas, e a gente pode também ter um pouco de noção disso. Por exemplo, né, a gente falou de mini-sóis, então as laranjas que têm essa coloração laranja, né, se a gente corta a laranja, a gente vê lá também essa parte, né, desse brilho. Então isso tudo nos conecta com essa parte da aromacologia, que agora nessa aula a gente vai ver sobre a laranja, dessa parte da alegria, essa parte da interação, essa parte de alegria de viver, estar integrado, né, estar fora, porque, como a gente disse, a laranja ela é uma fruta que chama bastante atenção. Então, tudo isso nos vai ajudando a entendermos quais são os usos que a gente pode fazer desses óleos essenciais, principalmente nessa parte emocional que eu mencionei para vocês, que é a aromacologia. O óleo essencial dessa fruta, dessa laranja doce, também é extraído por pressão em frio da casca dessas frutas. E eu tenho aqui para vocês uma amostra de um óleo essencial de laranja doce do Brasil, para a gente dar uma olhadinha um pouco nos componentes químicos. E também a laranja doce, ela é bastante rica, tem bastante compostos da família dos monoterpenos. No caso dessa amostra que eu estou falando para vocês, a gente tem, no caso do limoneno, por volta de 95% de limoneno. A gente tinha visto que o limão tinha por volta de 60%, então eu estou falando para vocês que essa amostra de laranja tem por volta de 95%. O alfa-pineno, aqui a gente já tem menos de 1%, 0,5%. O gama-terpineno, ele aparece, mas bem pouquinho, a gente até colocou para vocês terem uma olhada, 0,05%. E aqui eu menciono para vocês também o mirceno, que é um composto que aparece em alguns óleos essenciais. Ele tem uma quantidade menor aqui na laranja, ele aparece por volta de 2%, 2,10%. Então a gente tem esses da família dos monoterpenos. Também temos na laranja doce o beta-cariofileno, que já é um sesquiterpeno. Ele aparece também numa quantidade baixa, uma porcentagem de 0,7%. E a gente também tem o pecimeno, que é composto aromático, que ele aparece 0,17%. Então é importante a gente pensar que um óleo essencial, ele é uma composição feita pela natureza, né? E todas essas partes químicas que eu fui mencionando para vocês, todos esses componentes, todos eles se organizam, né, dessa maneira, e são essa composição, essa organização que nos vai trazer essas propriedades que a gente mencionou. E agora eu vou mencionar para vocês, nas pesquisas que são feitas através dos componentes químicos, que a gente sabe sobre as propriedades, por exemplo, do uso físico desse óleo essencial. Então, eu vou mencionar agora, no caso da laranja doce, algumas propriedades, algumas indicações e sugestões de uso. Então, por exemplo, a laranja, o óleo essencial de laranja doce, também é adstringente. Então, ele também pode ser utilizado em caso de seborreia, tanto na pele como no cabelo, em caso de caspa. Ele também é anti-inflamatório, então, por exemplo, em situações como reumatismo, como gota, até mesmo no caso de acne ele pode ser utilizado. Também é considerado um tranquilizante, então, por exemplo, para espasmos estomacais, nervosismo.
palpitações e ansiedades, o óleo essencial de laranja doce ele é bastante indicado. Ele também trabalha, no caso de fígado e vesículas congestionados, também é um óleo essencial bastante digestivo, em caso de náusea, indigestão dolorosa, em gastrites, em úlceras estomacais, refluxo em hérnia de hiato. O óleo essencial de laranja ele é um laxante, então eu vou até mostrar para vocês depois na parte das formulações um produto que a gente pode ajudar, que pode ser utilizado em caso de constipação. Também é um purificador do sangue, então em casos, por exemplo, de colesterol, triglicérides. Também ele é um solvente, dissolve gorduras em caso de obesidade. O óleo essencial de laranja também eu posso mencionar para vocês que também é anticoagulante. Então, em caso de hipertensão, flebites, má circulação, trombose, veias varicosas. E também ele trabalha no processo, ele é um espessor das veias, né? Então, em caso, por exemplo, de processo de envelhecimento, ele trabalha muito nessa parte, em caso de coágulos, ele é um anti-arteriosclerótico. As formas mais comuns de utilização desses óleos essenciais, a gente tem então o uso externo deles, como eu já havia mencionado no limão. A gente pode utilizar no difusor, a gente pode utilizar em cremes ou loções, em sprays de ambiente. E também nós temos o caso do uso externo, do uso interno, como eu havia mencionado para vocês, que é o uso puro do óleo essencial. Ele é bastante seguro, porque esse óleo essencial, ele não tem essas contraindicações que vários outros óleos essenciais eles possuem. É bastante seguro, mas é importante a gente primeiro saber que para fazer uso interno a gente precisa ter um conhecimento da farmacologia, tanto a farmacocinética como a farmacodinâmica, né? Que esse óleo vai fazer quando eu ingiro ele no meu corpo e o que o meu corpo faz com esse óleo, né? Então toda a parte de metabolização, toda a parte de absorção pela corrente sanguínea e pelos órgãos. Mas como eu mencionei, né? Então o óleo essencial, os óleos essenciais dos cítricos, eles são bastante seguros. Às vezes 1 ou 2 gotas ao dia, ele pode ser utilizado, por exemplo, em casos graves de circulação comprometida, em caso de câncer, em caso de colesterol elevado. A contraindicação, como eu mencionei para vocês no caso genérico dos cítricos, é a fototoxicidade. No caso da laranja, a laranja amarga tem essa contraindicação. Agora, eu gostaria de destacar algo bastante importante para todos os cítricos. É bem importante a gente cuidar sobre a oxidação desses óleos essenciais. Os óleos essenciais de cítrico, eles podem facilmente se oxidar devido à sua composição química e é bem importante a gente analisar se a gente tem um óleo oxidado ou não, porque eles podem causar sensibilização na pele. Então, ele pode causar alguma reação se a gente usa um óleo essencial oxidado na pele. Então, é importante a gente ter essa observação. É bem interessante também que dessa mesma planta, no caso estou falando da laranja doce, se extrai daí outros 2 óleos essenciais. O óleo essencial de neroli, que é o óleo essencial da flor de laranjeira, e a gente também tem o petigram, que é o óleo das folhas da laranjeira. A gente tem petigram de vários cítricos, né? Dependendo o petigram é quando a gente extrai o óleo essencial das folhas e galhos, então pode ser de diferentes árvores de cítricos. Apenas um detalhe para vocês. Falando um pouquinho sobre a aromatologia do óleo essencial de laranja doce, então ele é um óleo que ele pode ser utilizado como antidepressivo, principalmente nessa parte da inalação, mas outras vias também a gente pode fazer. A gente pode preparar roll-ons, sprays de ambiente e cremes também. Então, voltando, ele é um antidepressivo, é um óleo essencial bastante relaxante, considerado um ansiolítico. Então, a gente está vivendo em tempos de muita ansiedade, né? Se você tem uma laranja na sua casa, de novo, você pode espremer a casca, inalar a casca, inalar essa laranja e ficar alguns instantes inalando esse aroma de laranja, porque a sua composição química é ansiolítica. Ele também é um estimulante da alegria e do entusiasmo. Em algumas das vivências que a gente já fez e recebeu de outros alunos e alunas,
Muitas pessoas mencionam que traz um sorriso verdadeiro, espontâneo, que vem do coração, uma sensação de alegria de criança, da infância. Também esse óleo essencial ele é bastante útil e a gente pode utilizar em algumas formulações para pessoas que são muito rígidas, que estão constantemente tristes, que têm esse padrão, né? E ajuda também na expressão e na comunicação. Então a gente vê de novo, né, na assinatura dessa planta a cor, a maneira como ela está disposta nas árvores, esses mini sóis. Tudo isso nos ajuda a ver também, não apenas a parte da composição química, mas a sua assinatura também. E a sensação que a gente recebe, né? Então eu tinha feito esse convite para vocês, de fazerem essa anotação do que vocês sentiram quando a gente fez aquela meditação inicial. Talvez como uma oportunidade de autoestudo mesmo, eu convido vocês, se vocês tiverem uma laranja, uma mexerica por aí na sua casa, ou mesmo se você tiver óleo essencial de laranja, faça algumas inalações, faça aquela respiração que a gente fez no início da meditação, fechem os olhos, inala esse aroma de laranja, fica alguns instantes em silêncio e perceba as sensações que vão vir à tona, e eu convido vocês a fazerem essas anotações aí, para vocês também terem isso como estudo. Esse tipo de experiência aromática que a gente chama aqui na Aromaluz, a gente diz que é uma das partes mais importantes dos estudos dos óleos essenciais, das plantas aromáticas como um todo, porque isso não está nos livros, né? Então é a minha reação, a minha sensação quando eu entro em contato com esse óleo essencial, né, que a gente diz que é a alma da planta. Então, o que a planta tem para trazer à tona o seu imprint, a sua mensagem, está realmente contida no óleo essencial. Então, é bem interessante fazer isso como estudo, se vocês tiverem essa vontade, né, você vai fazendo um diário aromático, você vai fazendo essa experiência aromática e isso se torna algo bastante pessoal, né? Se você vai utilizar os óleos essenciais para uso próprio na sua família, ou mesmo se você é um terapeuta, algum outro profissional de saúde, um médico, médica, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer profissional da saúde, o que você vai fazer é o uso dos óleos essenciais para bem-estar de uma pessoa que você está tratando, esse tipo de experiência fica bastante vivo em você, então facilita bastante quando você vai escolher que óleo essencial ou que sinergia ou mistura de óleos essenciais você vai oferecer para essa pessoa que você está cuidando ou para você mesmo. Agora, continuando na nossa aula, eu gostaria de destacar algo que é bastante importante a gente ter em mente claro, que é aquela contraindicação que eu já mencionei antes, que é a fototoxicidade dos óleos essenciais dos cítricos. Eu vou mencionar para vocês um material que a gente traz do Robert T. Serran, do seu livro sobre a segurança dos óleos essenciais. Os óleos essenciais dos cítricos, com essa fototoxicidade, eles têm uma latência, depois que a gente aplica, qualquer produto, né? De 1 a 24 horas. Então a gente tem esse cuidado de não utilizar nada na nossa pele e sair ao sol nesse período. Normalmente, então, os óleos essenciais cítricos que são obtidos através dessa prensagem a frio da casca, normalmente eles que são os fototóxicos. Os óleos essenciais destilados dos cítricos, eles não são fototóxicos. E aí vocês se lembrem que eu mencionei que uma medida de segurança é a gente usar o óleo LFC, que é o livre de furanocomarinas, eles não são tóxicos. E agora os óleos essenciais então seguros eu vou mencionar para vocês. A bergamota LFC, o óleo essencial de combava folhas, o petigrande limão, o óleo essencial da fruta mandarina, o neroli, que é a flor da laranjeira, ele é seguro, o óleo essencial de laranja doce, ele é seguro, o petigrande laranja, a tangerina, o yuzu também, que é um cítrico lá do Japão, bem interessante. Todos os cítricos que são destilados e deterpenizados, eles não são fototóxicos. Agora eu vou mencionar para vocês os óleos essenciais que são fototóxicos. A laranja amarga, variedade amarga, o óleo essencial de clementina, o combava frutas, o limão, o petigrande mandarina, ele é fototóxico, e a bergamota. Então vocês têm isso também bem claro no material, porque é uma das coisas que a gente tem que ter bastante cuidado ao utilizar esses óleos essenciais dos cítricos.
E agora eu vou dizer para vocês que no caso dos aromas dos cítricos, a gente divide em 3 famílias. A gente tem os óleos essenciais dos cítricos com aromas doces. Então vou mencionar para vocês quais são os óleos essenciais de aromas doces dessa família. Então a gente tem a laranja, a gente tem a tangerina, a mandarina, a clementina e o grapefruit. Eles são considerados de aroma doces. As propriedades eu vou destacar para vocês, principalmente desses que eu já mencionei. Normalmente eles são bastante rejuvenescedores, eles trazem essa alegria e também são bastante ansiolíticos. Então eles trabalham a sensação de ansiedade. Eu até tinha mencionado para vocês, se você está sentindo ansiedade, você pode correr lá na sua cozinha e pegar uma laranja, dar uma esfregadinha aí lá por alguns instantes, que isso vai começar a fazer um efeito na sua fisiologia e vai trazer uma tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo que eles são ansiolíticos, eles também são relaxantes e tônicos do ânimo. Então, dessa família dos doces, as indicações são para depressão, é bastante utilizado em casos de depressão, se tem indisposição, aquela sensação de que já levanta cansado e está com desânimo para começar a semana ou o dia, ansiedade, como eu já mencionei, uma pessoa que é muito séria, muito inflexível, tudo é muito reto. Então, é bastante interessante. E, de novo, dessa família dos doces, eles são muito bons para ambientes de espera, para recepção de ambientes onde algumas pessoas estão sentadas ali. Então, traz essa sensação de relaxamento e tranquilidade. A segunda família de aromas que a gente divide, os óleos essenciais dos cítricos, são os aromas ácidos. Então, aí entra o limão siciliano ou mesmo o limão Tahiti, também conhecido como a lima da Pérsia também, que são prensados. Já essa família dos ácidos, óleos essenciais com esse aroma mais ácido, eles não são tão alegres, mas eles têm uma propriedade forte de limpeza e bastante refrescante. Então a gente indica esses óleos, por exemplo, se você vai colocar num difusor de ambiente com essa intenção de trazer essa limpeza de micro-organismos e também limpeza energética. Vocês vão ver quando a gente for fazer formulações, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esses óleos essenciais dessa família dos ácidos, eles também têm essa sensação de refrescância. Então é bastante utilizado, por exemplo, quando a gente tem aquela coisa de muito pensamento, não sabe por onde começar, ou um peso na mente, esses óleos ajudam bastante. E a terceira família de aromas a gente chama de aromas mais leves, por exemplo, aqui entra a bergamota, entra o óleo essencial de lima doce, o limão Tahiti destilado também entra e a cidra. Eles são menos alegres com essa sensação, mas eles são bem mais relaxantes. A bergamota, até destaco aqui uma delas, que tem uma composição química fantástica, porque ela traz toda essa composição química dos cítricos, e ela também tem esse componente que a gente acha na lavanda, que é o linalol. Então, uma fruta bem fantástica, esse óleo essencial. E a indicação, né, dos óleos essenciais dessa família dos aromas leves, eles são bastante parecidos com a indicação das famílias dos doces, que eu já tinha mencionado para vocês. Então, depressão, indisposição, falta de ânimo. Então, essa é a parte dos aromas que eu tinha para falar para vocês sobre os cítricos.